Quero ser como Jesus. Que desafio, que coisa incrível. E quando você olha para os desafios que existem no campo de missões mundiais, é só vivendo como Jesus que nós vamos cumprir a grande comissão. Hoje nós temos o privilégio de receber nos nossos dois cultos o pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, e o pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais, líderes da nossa denominação. Os batistas brasileiros são conhecidos mundialmente por amarem a obra missionária. E hoje, nesse culto, você terá o privilégio de ser abençoado com a palavra do pastor João Marcos. O pastor João Marcos lidera nossos missionários que estão espalhados pelos 4 cantos da face da terra, espalhando a boa nova do Evangelho. Você quer ser como Jesus? Envolva-se com a obra missionária. Leve as boas novas da salvação, do amor de Deus a todo aquele que respira na face da terra. Pastor João Marcos, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus o usará para nos abençoar nessa manhã. Muito obrigado, pastor Silvado, pela apresentação carinhosa. O irmão é sempre muito bondoso comigo, com todos, e eu agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus por seu ministério, sua liderança, não apenas na Igreja Batista do Bacaxeri, mas também na Convenção Batista Brasileira e na Aliança Batista Mundial. E eu agradeço também a oportunidade de falar à igreja. É sempre muito bom celebrar a Deus, celebrar louvores a Deus, estar junto com os irmãos, ainda que virtualmente. Ainda que não possamos interagir, nós podemos sempre saber que Deus está conosco e nós, através dele, estamos unidos. Agora, há pouco tempo, nós tivemos o aniversário da Junta, 113 anos, e uma das nossas missionárias mais antigas, já aposentada, disse que oração é mais rápido que o WhatsApp, porque a resposta é imediata. A gente fala e Deus já ouviu, e Deus já está trabalhando, Deus já está respondendo. E eu creio que é a mesma coisa quando nós adoramos, Isso é instantâneo, na verdade, isso acontece dentro de cada um de nós e Deus está juntando-nos todos. Eu quero agradecer mais uma vez, então, também a você pela sua presença nesse culto, ainda que de forma virtual, e dizer que nós vamos refletir sobre o que Deus está fazendo no mundo. Sim, estamos falando de missões, e missões é a chamada Missio Dei, é o que Deus está fazendo através de nós, conosco, em alguns casos, apesar de nós. Então, eu quero trabalhar com você o texto clássico, um dos 2 textos mais utilizados para se falar de missões, e é o texto de Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler os versículos 18, 19 a 20, e diz o seguinte: Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Acabei lendo também o versículo 17. E é interessante que esse versículo 17 fala uma coisa. Jesus se aproxima dos discípulos. Isso é uma coisa característica de Jesus. Jesus está sempre se aproximando. Em alguns momentos é verdade que ele se retrai, mas são momentos em que ele quer ter aproximação com Deus, uma maior aproximação. É para orar, é para fazer um tempo de jejum, é para estar com o Pai. Mas normalmente ele está se aproximando. E é interessante também nesse texto, no versículo 17, já que eu li, é que alguns duvidaram e outros o adoraram. Eu não sei em qual posição você está, se você de fato está adorando ou está na dúvida. O que interessa, na verdade, não é como você está, é o que você vai fazer agora, da situação em que você está. Porque foi falando com pessoas que duvidavam e pessoas que adoravam que ele fez a declaração que acabamos de ler. Sim, ele fez uma declaração e, em seguida, deu uma ordem. A isso nós chamamos a grande comissão. A esse trecho da Bíblia, a esse texto, nós chamamos de a grande comissão. E esse texto nos mostra
alguns ganhos que nós temos quando nós envolvemos com missões. Pastor, ganhos? Sim. As pessoas normalmente perguntam, mas o que é que eu ganho fazendo missões? Olha, esse texto é muito claro, tá? Nós encontramos aqui pelo menos 10 ganhos, mas eu quero falar de apenas 3, tá? Hoje eu quero falar de apenas 3. O primeiro deles está no versículo 18, quando Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A primeira coisa que eu ganho é uma compreensão do reino de Deus. Jesus é Senhor. Jesus é soberano sobre tudo, sobre todos. Não há nenhum poder que possa fazer frente a ele. Não há nenhum poder que seja sequer parecido com o dele. Não, porque ele tem todo o poder. Ele não tem algum poder, ele não tem quase todo o poder. Ele recebeu todo o poder. Nos céus e na terra. Não há nada que não esteja sob o poder de Jesus Cristo. O nome disso é Reino de Deus. Quando tudo está sob o domínio de Deus, é Reino de Deus. O Reino de Deus já acontece, já é realidade, mas é necessário anunciá-lo. Você sabe aquela história famosa do soldado japonês que ficou mais de 20 anos escondido ali numa das ilhas no Pacífico, achando que a guerra não havia acabado. Mas finalmente, quando ele foi capturado, ele descobriu que havia gasto boa parte da sua vida escondido num buraco no meio da floresta por algo que não tinha mais razão pela qual ele deveria lutar. Não havia mais razão para lutar. O reino de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos avisar as pessoas que Jesus Cristo domina sobre tudo, Jesus Cristo domina sobre todos. E é a partir desta posição, da visão do reino, que nós fazemos missões. Nós não fazemos missões com medo. Não. Nós fazemos missões sob uma perspectiva de autoridade, porque nós representamos Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Mas esta autoridade não pode ser nunca confundida com autoritarismo. Não. Porque o nosso Senhor é alguém que ama aos perdidos. Ele escolheu ser nosso pastor. Ele não resolveu ser nosso chefe. Ele não resolveu ser nosso dono. Ele resolveu cuidar de nós. E é isso que nós precisamos anunciar, que o Evangelho é isso, é a boa notícia que Deus nos ama, que Jesus Cristo nos ama. Então, essa compreensão de que o reino se dá pelo amor, que o reino é a propagação do amor, é a experiência de justiça, paz e alegria no Espírito Santo por toda a vida e por toda a eternidade. Isto é o reino de Deus. E eu ganho isso quando eu faço missões. Sim, nós temos diversos trabalhos entre refugiados. Temos diversos. E um deles acontece num país em que há muitos conflitos armados e há conflitos, inclusive, entre países que acabam interagindo naquele espaço daquele país. E um desses projetos é o que nós chamamos de tenda de brincar. É interessante porque era apenas uma tenda, esse projeto cresceu, ficou muito bom. A própria ONU o reconheceu como um dos 10 melhores, deu um prêmio, né? Não tem primeiro, segundo e terceiro, são 10. Então escolheu, no ano de 2018, no final do ano de 2018, escolheu esse projeto que nós chamamos no Brasil de Tenda de Brincar como um dos melhores projetos e nos deu a oportunidade de duplicar o número de crianças que atendemos. São hoje mais de 230 crianças atendidas pelo projeto Tenda de Brincar. E é interessante que isso acontece ali num país do Oriente Médio e houve um conflito. E na cidade onde está esse campo de refugiado, havia uma base militar estrangeira e um país vizinho, então, detonou, né, mandou inúmeros mísseis para lá. E isso saiu na televisão, aqui no Brasil, inclusive. E era de noite aqui no Brasil, era madrugada lá. E nós começamos a ligar para
a nossa missionária que cuida do projeto, e ela finalmente atendeu. E quando ela atendeu, nós começamos a falar com ela sobre o que havia acontecido. Ela não sabia de nada, absolutamente nada. Ela não ouviu barulho nenhum, estava dormindo, estava bem. E continuamos a conversar, perguntamos se ela queria sair. Ela disse, não vou sair. É aqui, eu vou ficar aqui. Pode imaginar uma coisa dessa? Mísseis caindo e a pessoa dormindo? Não dormindo porque está fugindo como Jonas, mas dormindo porque está segura. Sabedora de que podem voltar, a acontecer outros ataques, mas ela permanece. Por quê? Porque ela tem uma compreensão. Ela pertence ao Senhor dos Senhores. Ela pertence ao Rei dos Reis. Não há poder de míssil, não há poder de bomba atômica, não há nada que possa impedi-la de fazer a vontade de Deus, porque ela serve àquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então lembre-se, o primeiro ganho é que nós temos a nossa vida transformada porque temos uma compreensão clara do reino de Deus. Mas a segunda coisa que eu acredito que nós ganhamos quando fazemos está aqui no versículo 19. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Eu ganho uma causa. Sim. Ele diz, eu tenho todo o poder, portanto, ou seja, por causa disso, porque ele tem todo esse poder, ele me deu uma causa, e a causa qual é? Fazer discípulos em todas as nações. Não é fazer discípulos em todas as nações. Isso significa fazer discípulos onde eu estou, fazer discípulos onde eu posso ir e fazer discípulos até onde eu não posso ir. Mas como eu posso fazer discípulos até onde eu não posso ir fisicamente? Olha, existem diversas formas, mas o próprio Jesus nos mostrou isso. Ele fez discípulos e os multiplicou. Ele os enviou 72 para evangelizar, para discipular pessoas, e agora de novo ele faz a menção a este papel. Nós precisamos entender que como indivíduos temos limitações, que mesmo como igreja local temos limitações, e mesmo como organização temos limitações, mas se cada um de nós fizer o seu papel, cumprir o seu papel dentro desta causa, nós vamos cumprir esta grande comissão. Precisamos então lembrar disso. Por que eu estou nesse mundo? Qual é a razão para estar neste mundo? Glorificar a Deus sem dúvida alguma, mas como é que eu glorifico a Deus? Obedecendo. E o maior mandamento de Jesus Cristo, depois de amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, é fazer a grande comissão, é cumprir a grande comissão. Na verdade, quando você cumpre a grande comissão, você cumpre o primeiro mandamento, porque quando você obedece, você ama a Deus, você obedece porque ama, não porque tem medo, mas porque ama, porque sabe quem Ele é. Quando você discipula pessoas, você está amando essas pessoas como você ama a si mesmo. Assim, a grande comissão me dá uma causa, me dá um sentido claro. Eu sei o que eu devo fazer. Não é algo etéreo, algo que tenha que fazer meditações enormes, embora a meditação seja algo excelente. A Bíblia prescreve que devemos fazer isso, e essa é uma das razões pelas quais esse mundo fica tão louco, que às vezes nós esquecemos de meditar na palavra, meditar em adoração a Deus, mas é uma coisa muito prática, fazer discípulos em todas as nações. Eu sei que na Igreja Batista do Bacaxiri você é ensinado sobre fazer discípulos, que não é um método, é mais do que um método, mas eu quero lembrar a você que a causa não é o seu discípulo. A causa não são os seus discípulos. A causa é discípulos em todo o mundo. Por isso é importante nós lembrarmos que precisamos sempre mobilizar aqueles a quem estamos discipulando para que pensem em ganhar o mundo. Você deve pensar em ganhar o mundo para Cristo e deve incutir na vida das pessoas a quem você discipula esta visão de ganhar pessoas em todo o mundo. E pouquíssimas vezes, eu creio,
houve tanta oportunidade para falarmos de Deus a tantas pessoas como agora, né? Eu creio que para alcançar pessoas no mundo inteiro, realmente nunca houve a possibilidade que nós temos agora. E esta é a hora de nós unirmos os nossos esforços. Repare que a ordem é coletiva. Cada um deve fazer a sua parte. Por isso, ao cumprirmos esta causa, nós podemos juntos cumprir a grande comissão. E a Junta de Missões Mundiais é a sua parceira nisso, é parceira sua como indivíduo, é parceira da Igreja Batista do Bacaxeri, é parceira de outras organizações para levar ao cumprimento da grande comissão. E nós estamos fazendo discípulos em todas as nações. Nós temos um missionário que ele era muçulmano, se converteu, e ele foi espancado inúmeras vezes. Ele morava numa situação, ele é do Oriente Médio, ele morava num lugar muito precário, havia ameaças a ele constantemente. O prédio que ele morava tinha sofrido ataques, então corria riscos ali de problemas mesmo, pode poder até haver um desabamento naquele lugar. E quando a gente soube disso, ele é um missionário excelente, evangelizador, nós o levamos para um outro lugar, nós o colocamos num bairro mais afastado da cidade, onde ele tem uma casa nos moldes aceitáveis para alguém que serve a Deus e se dedica a isso, que nós podemos dar dignidade a ele. E lá eu fui visitá-lo, já tinha conhecido a casa anterior dele, e vi lá um belo jardim, porque ele e a sua esposa, nos horários de folga, haviam plantado roseiras. Eu estava ali olhando e a sua vizinhança, nenhuma daquelas pessoas o perseguia como no ano anterior eu havia visto todo o sofrimento dele. E aí, conversando com ele, eu perguntei se ele estava feliz. Ele falou: pastor, eu estou, mas eu tenho um pedido a fazer para o irmão. Eu falei: qual é? E ele me disse: pastor, está vindo muita gente desse país aqui do lado para cá, e eu estou tendo muito contato com eles, eu estou evangelizando muito a eles. Irmãos, esse país que ele estava falando é um país que está com um problema terrível de luta, de guerras tribais, uma série de problemas. E ele então virou para mim e disse: tem vindo muita gente. E eu fiquei pensando: pastor, o senhor não pode me mandar para esse país? E aí eu falei para ele: rapaz, você acabou de sair de uma situação ruim, você veio para uma situação melhor, agora você quer ir para uma situação pior até que a primeira que você estava. Eu falei: não, pastor, não me importa, o meu negócio é falar de Jesus, é levar Jesus. Eu fiquei pensando que como Deus está trazendo essas pessoas para mim, eu posso ir lá, eu aprendi muito, eu posso falar com eles. Eu tive que explicar a ele que já tem gente lá fazendo, missionários nossos, inclusive, estão lá trabalhando, e que ele não precisa ir lá, mas que ele pode treinar essas pessoas e voltar. E ele gostou dessa ideia. Ele disse: pastor, é isso. Eu já estou trabalhando com alguns e eu já estou mandando para alguns campos de refugiados para que eles evangelizem. Agora eu vou começar a desafiá-los a voltar para o seu país, mesmo naquela situação de guerra. Porque eu não posso ir porque o senhor me disse que não é para ir. Eu falei: não é questão que eu te disse que não é para ir. Eu disse: é uma questão de estratégia. Você aqui é importante. Mas o que eu queria lembrar, a causa. Ele tem uma causa, você tem uma causa, nós temos uma causa: ganhar as pessoas para Jesus, fazer discípulos em todas as nações. A terceira está no versículo 20. Ele diz que nós devemos ensinar as pessoas todas as coisas que ele tem nos ordenado. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A terceira coisa que eu ganho fazendo missões é que eu tenho a certeza da companhia de Deus a todo momento. Mas pastor, eu sei que ele está comigo. Olha, é diferente você saber intelectualmente e experimentar. Quer ter certeza realmente que você tem Deus do seu lado sempre? Obedeça. Faça aquilo que ele mandou, porque ele próprio diz: eis que estou convosco
eis que estou convosco todos os dias. A ideia não é nem do estarei, é a ideia de que desde agora ele está, desde agora ele está fazendo isto. Então, esta ideia é de que o próprio Deus está fazendo a sua missão, Jesus Cristo está fazendo a sua missão. Irmãos, é muito interessante porque visitando pessoas nos mais diversos lugares do mundo, eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem que conheceram Jesus Cristo em sonhos e tiveram uma experiência com Jesus. E Jesus sempre, em todos os casos, mandou-os procurar alguém. E essas pessoas, então, procuraram alguém ou foram abordadas por outras pessoas. E estas pessoas com as quais as pessoas que sonharam se encontraram eram sempre pessoas que estavam em situação de ameaça. Eram missionários, eram cristãos perseguidos. Mas aquelas pessoas tinham a presença de Jesus Cristo com elas. Farshid é um dos grandes obreiros no Irã, ou melhor, ele trabalhou no Irã, ele é iraniano, mas ele teve que sair. E o Farshid deu uma entrevista a mim há alguns dias, e nessa entrevista ele contou uma série de coisas. E uma das coisas que ele me contou que foi marcante foi que, ao cumprir a última parte da sua pena, ele foi condenado a 5 anos de cadeia porque estava pregando o evangelho. Ele foi colocado nas piores prisões. No último ano e meio, ele foi colocado na pior prisão, onde apenas pessoas que haviam cometido assassinato estavam com ele. E ele disse o seguinte, que no sistema daquele país, quando uma pessoa comete um crime, né, comete um assassinato, ela vai ser condenada à morte. E então ela fica ali naquele tempo de apelação, né, na justiça, e depois daquele período, então, ela é executada. Mas se ela cometer um crime, né, um outro assassinato, o processo reinicia e ela ganha mais 2, 3 anos. Então, o que acontece é que, normalmente, essas pessoas ficam procurando matar umas às outras dentro da cadeia, procurando cometer um assassinato para prolongar a sua vida. E ele foi colocado naquele lugar, naquela situação. E quando ele foi colocado ali, ele disse que não temeu, porque sabia que o mesmo Deus que o havia livrado da solitária, o havia acompanhado na solitária, havia livrado dos ataques, havia livrado de tantas coisas, estaria com ele naquele período. E de fato, Jesus Cristo esteve com ele todos os dias durante aqueles 18 meses. E ele conta como foi o último dia dele. E eu quero só dizer a você o que aconteceu. Ele foi ao banheiro e então ele ouviu pessoas gritando, batendo palmas, e quando ele saiu, então ele viu que o guarda tinha dito: Farshid vai ser solto agora. E todos aqueles criminosos com os quais ele havia convivido nos 18 meses e pudera mostrar Jesus Cristo a eles, todos aqueles criminosos estavam perfilados, esperando que ele saísse do banheiro. E diziam: vá, Farshid, vá, cara, você conseguiu, você passou por isso, você conseguiu. Sim, ele conseguiu. Por quê? Porque Jesus Cristo estava com ele. Jesus Cristo está com você, não interessa o tamanho do desafio que você está enfrentando. Se você está cumprindo a grande comissão, Ele está sempre com você. Quero convidar você a cada vez mais tornar-se uma pessoa que vive a plenitude do louvor e da adoração a Deus, fazendo com que o nome de Jesus seja conhecido em todas as nações. Deus abençoe sua vida.